Hello students, I am Cássia, your English teacher. Olá alunos, eu sou a Cássia, professora de inglês. Nono ano, nós vamos começar hoje, quarto módulo, e vamos já começar na página 277 sobre um texto de Benjamin Franklin. Nesse texto, ele traz primeiro as perguntas sobre Benjamin Franklin e depois você vai acrescentar essas perguntas de acordo com o parágrafo que está escrito. Por exemplo, nesse primeiro ponto, ele está perguntando se Benjamin Franklin tinha irmãos ou irmãs. Já no segundo ponto, já está perguntando se teve filhos. Depois, se ele realmente pinou uma pipa em uma trovoada, o que foi que ele inventou, o que ele queria ser quando crescer, os pseudônimos, as palavras, os nomes a quem mesmo. Também está perguntando aonde ele morreu, quando ele nasceu e até mesmo aonde ele foi enterrado. Essas perguntas vocês vão encaixar nesses retângulos aqui. Por exemplo, na primeira, ele está falando que ele nasceu no domingo, em 17 de janeiro de 1706. Então, a pergunta a qual vocês vão colocar aí é quando ele nasceu. A segunda frase diz que ele teve 16 irmãos. Então a pergunta é quantos irmãos e irmãs ele teve? Benjamin Franklin teve irmãos e irmãs ou irmãs? Essa seria a frase. A terceira frase está falando da época dele de escola, aonde ele serviu, o que é que o pai dele queria que ele se formasse. Essa frase aí está perguntando por onde ele cresceu, o que ele fez da época da infância até ele se formar. What did Benjamin Franklin want to be when he grew up? O que ele fez durante o crescimento dele. A quarta frase já vai se encontrar na página 278. E aí ele está falando que por volta de 1730 ele era uma criança muito esperta, que ele tem junto à sua esposa, logo depois, a Débora, ele também foi coroado por causa das invenções dele. Está falando sobre o filho dele, ele teve no caso um filho antes da esposa Débora. Logo depois teve dois, sendo que um veio a falecer e só ficou a pequena Sarah. Essa pergunta aí é relacionada à quantidade de filhos dele. Did Benjamin Franklin have children? Ele teve algum filho? No caso teve 3. Infelizmente, um veio a falecer. No quinto, que é mais extenso, ele já está falando sobre as invenções, as várias invenções aqui, as mais importantes do Benjamin Franklin. E a pergunta no caso seria: What did Benjamin Franklin invent? O que foi que ele inventou?
No caso, aí tem as 3 mais conhecidas invenções dele. Eu coloquei BF, mas é Benjamin Franklin, tá? A sexta, ele está falando que o pobre Benjamin Franklin estava realmente numa tempestade, numa espécie de trovoada. Então, essa pergunta aí, ele quer saber se realmente ele empinou uma pipa numa tempestade. Sim, é verdade. A pergunta é: Did Benjamin Franklin really fly a kite? In a thunderstorm, há uma tempestade. Na sétima, ele já fala que no final da vida, Benjamin Franklin escreve com pseudônimos. Ele fala e escreve em nome de outras pessoas. Essa pergunta é: What were Benjamin Franklin pseudônimos? E a oitava e nona, para nós finalizarmos, na oitava tem a data na qual ele faleceu e a nona tem o local na qual ele foi enterrado. Então a oitava está perguntando quando Benjamin Franklin morreu. E a nona está perguntando onde ele está enterrado. Desse modo, gente, a gente encerra a questão das perguntas, ao mesmo tempo tem um pouco de conhecimento sobre o Benjamin Franklin. E nós vamos dar continuidade a esse conhecimento na página 279, onde realmente fala sobre as questões heróicas de Benjamin Franklin. Por exemplo, ele tem a titulação de super-herói. Primeiro, porque ele era chamado de Aquaman e sempre nadou desde quando era muito pequenininho. Na segunda, a questão de controlar relâmpagos. Ele tinha conhecimento do local e como ele poderia ficar numa tempestade sem se machucar. A questão dos alter egos é a questão que nós falamos dos pseudônimos. Ele escrevia com o nome de outras pessoas. Diziam que ele poderia conjurar uma tempestade, mas na verdade ele só percebeu que durante algumas épocas do ano existiam tempestades mais violentas e outras mais brandas, enquanto ele viajava de navio. Ele era dedicado a salvar vidas. Mesmo depois da morte, ele deixou como herança, tanto para uma cidade na qual ele nasceu, como para a cidade que ele faleceu, um dinheiro para que as pessoas pudessem se manter. No caso, ele doou para o hospital. Ele mudou o mundo com o poder de uma caneta. Ele está envolvido tanto na Declaração de Independência dos Estados Unidos, como até mesmo na questão da Constituição, a criação das leis. E por último, na página seguinte, vocês têm as duas últimas partes. Ele podia controlar o fogo. Essa questão de controlar o fogo era porque ele tinha conhecimento de combate a incêndios e ele gostava muito do The Union Fire Company, que era uma companhia de bombeiros da época. Ele sabia os cursos e fazia os cursos lá. E o último, seu último ato heróico, ele era o presente que continuava a ser. Até hoje ele não ficou bilionário, muito menos seus herdeiros, mas até hoje ele deixou muita coisa pra gente que a gente vem reformulando das suas invenções.
Agora, pessoal, a gente vai para a parte da gramática mesmo, que tem no livro de vocês. Essa parte foi conceitual, essa parte foi do texto. E nós vamos agora para a gramática, que começa na página 280, voz passiva, e ela vai até a 281. Na 281 tem esse quadro que explica bem como é que eu saio da voz ativa e vou para a voz passiva. Toda voz passiva eu preciso de verbo to be e um verbo no passado particípio. É muito parecido com a questão do discurso direto ou indireto. Mas no quesito, o objeto vai se tornar o sujeito. The birds wake me every day. Os pássaros me acordam todo dia. Eu vou trocar, porque agora o que vai ser importante é o eu aqui que estava dormindo, que não estava tão importante, mas era eu que estava sofrendo ação. I am woken by the birds every morning. Eu sou acordado pelos pássaros toda manhã. Voz passiva é você pegar o objeto, a pessoa que está sofrendo diretamente com o verbo, colocar no sujeito e sempre utilizar verbo to be e verbo no passado particípio. Nós vamos fazer agora essa questãozinha que tem aqui no final da página 281 para firmarmos o nosso conhecimento de voz passiva. Por exemplo, eu vou usar o verbo make. Eu sei que o verbo make no passado particípio é made. Se eu estou falando já de passado particípio, se eu já estou falando que o meu primeiro par de jeans era do Levi Strauss, eu vou usar o verbo to be, o was. Vou usar o was porque a questão do meu jeans é it. It eu uso was. Aqui, pessoal, eu já separei para vocês, indicando se é passado, presente ou até mesmo futuro. Como eu falei para vocês, a primeira coisa que você pode fazer é já colocar o verbo no passado particípio. E agora você vai observar se você vai colocar o verbo to be no presente, no passado ou no futuro. Se eu estou falando de várias tulipas que estão crescendo na Dinamarca, então é presente, are grow. Na letra C eu estou falando da lâmpada. Foi inventada pelo Thomas Edison. Eu vou usar was. Na letra D, eu estou falando que eu vou ao parte de versões amanhã. Então, eu vou usar o will be, que é o futuro do verbo to be, e continua o verbo no passado particípio. E na letra E, última, o português é falado no Brasil. Português, no caso, é o it, eu vou usar esse porque a frase está no presente. Então, essa é uma outra forma também de vocês estarem completando no passado a voz passiva, seja passado, presente ou futuro. E com isso, pessoal, a gente encerra a nossa aula de hoje. Nós falamos sobre Benjamin Franklin e nós falamos sobre voz passiva. Bye, bye!